4. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, quem está procurando, estou procurando. Não tem ninguém procurando, né? Está tudo bem, né? Então nós vamos ler. Vou ler. Se o pastor Amadeu quiser vir sentar aqui no altar com nós, pastor Amadeu, vem cá. Senta para nós aqui. Pastor Amadeu, um amigo meu, desde o outro ministério, quando nós estávamos, nós era jovem ainda, né, pastor Amadeu? Nós pulávamos aquela linha de trem lá para pregar lá para o Pantanal lá. O pastor Amadeu nos ajudava ali, né, irmãos? E hoje eu vim para a visão missionária e logo há pouco tempo ele veio. Aí, né, irmãos? Estamos aí para a visão missionária. Glória a Deus. Jonas capítulo 3 e versículo 4, irmãos. Amém? Diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será submergida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano, de saco, desde o maior até ao menor. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Soberano Deus, Deus maravilhoso, nós estamos, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, nesta noite, já fazendo, Senhor Deus, esse início, Senhor Deus, desta campanha. Esta campanha, Senhor Deus, que o Senhor, Senhor Deus, tem revelado para nós. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha sustentar, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, esse dia, dando, Senhor Deus, para nós condições, força, Senhor Deus, repreendendo, Senhor Deus, toda a fúria. Senhor Deus, eu te peço ao Senhor, para que o Senhor venha levantar, Senhor Deus, com poder, Senhor Deus, sobrenatural, ajudando, dando força. Senhor Deus, eu te peço ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar uma unção. Senhor Deus, toca, Senhor Deus amado, e manda suas mãos para o alto, irmãos. Senhor Deus, vai tocando nessas mãos, vai direcionando, Senhor Deus, também. Eu peço ao Senhor, para que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, para que o Senhor venha fortalecer o seu povo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus amado, desde as 6 horas da manhã. Senhor Deus, já pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar de culto, para que o Senhor venha fazer uma grande obra, para que o Senhor venha fortalecer o teu povo. Senhor Deus, eu creio que esta noite, Senhor Deus, é noite da transformação, noite da bênção, noite, Senhor Deus querido, onde o teu povo, Senhor Deus, está aqui, e o Senhor vai falar, Senhor Deus, através da palavra. O Senhor vai falar comigo, para que nós possamos passar, Senhor Deus, para a sua igreja. A sua igreja, Senhor Deus, ela necessita, a sua igreja, Senhor Deus, ela quer uma palavra, Senhor Deus, revelada. Por isso eu te peço ao Senhor, nesse instante, para que o Senhor venha, Senhor Deus, acalentar, Senhor Deus, este povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E orou com fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, senta e logo o Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos nós queremos que a nossa pregação seja um sucesso, é assim ou não é? Amém? Quem aqui já prega a palavra de Deus? Você que prega a palavra de Deus, você sempre já fala para Deus, se Deus, eu quero que a minha palavra, aquilo que vem do coração de Deus, né? E você vai para a oração, você vai buscar, você vai se preparar, né? Para que Deus venha falar com você, né? Eu, quando vou pregar, né, irmãos, eu sempre peço para Deus, Deus, eu preciso de uma palavra, para que o Senhor venha falar comigo, para que eu possa passar para a igreja. E assim, essa preparação, irmãos, é com todo mundo. Então, quando eu falo desse sucesso da pregação de Jonas, eu começo a olhar para mim, olhar para você, e nós precisamos desse sucesso na nossa vida. Amém? Mas você fala assim, pastor, mas é fácil para nós conseguir esse sucesso? É fácil para que nós possamos começar a pregar a palavra de Deus? Eu acredito, irmãos, quando Deus olhou para Jonas, o Senhor falou assim, Deus falou assim, olha, esse rapaz é um rapaz que vai entrar em Nínive. Esse jovem é o jovem preparado para entrar lá.
Mas de repente o jovem que está preparado, irmãos, mas ele se sente medroso, ele fala assim: não quero, porque eu me sinto não preparado. Mas Deus olha para você e vê que você está preparado para lutar. Amém? Mas quando você olha para aquele momento, você vê aquele momento que você vai ter que passar, você olha e fala assim: mas Nínive, todo mundo fala mal de Nínive, eu não vou para aquele lugar, porque aquele lugar é muito perigoso, né? A tua missão, ela começa a ficar lá embaixo. Você olha e fala assim: a minha missão, não tenho mais missão, porque eu não quero ir para um lugar desse. Mas jovem, Deus está te preparando para você coisas grandes. Deus, ele começa a preparar na juventude, ele vai mudando o nosso caráter, ele vai fazendo de você, vai mudando aquelas experiências que você tem na primeira pregação, a experiência que você tem na segunda. Deus vai te preparando, porque ele quer te colocar num lugar grande. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então se prepare, comece a estudar, comece a falar com Deus. Deus, eu estou me preparando, porque eu sei que o Senhor vai me colocar em algum lugar onde eu nunca imagino. E esse homem, Jonas, ele começava a estudar, ele lutava. Eu acredito, irmãos, que ele fazia de tudo para que o lugar onde que ele estava, que ele congregava, ali fosse bênção. E Deus, ele vai ver isso daí. De repente vem aquele momento onde que a palavra chega para você e fala assim: olha, você vai fazer essa missão. Aí que a coisa fica difícil, irmãos. Tem momentos que nós olhamos e falamos assim: não, nós estamos preparados, nós batemos no peito e falamos assim: onde mandar nós está bom, né? Mas os irmãos sabem que não é assim. Todo mundo quer pegar uma igreja que já tem um círculo de oração. Todo mundo quer pegar uma igreja, irmãos, que já tem a juventude, que tem as crianças. Mas quando Deus fala, nós começar do zero, não é fácil. E Deus, ele olhou para essa cidade de Nínive, ele olhou e falou assim: essa cidade, eu vou destruir essa cidade. Essa cidade já não serve mais para mim. Mas ainda eu vejo pessoas justas ali dentro que merecem a salvação. Eu vejo pessoas ali dentro que precisam ainda de mudança. Eu olho dentro dessa cidade, eu vejo que ali ainda tem jovens cheios do poder. Eles não merecem morrer por causa dos outros, mas eu vou fazer com que essa cidade aí também venha se converter. Estou preparando um homem. Esse homem, ele vai entrar nessa cidade e vai ter mudança na cidade. Amém? Quem sabe Deus hoje está preparando você para futuramente você entrar numa cidade e essa cidade ter mudança. Amém? Então, de repente, Deus fala a primeira vez com Jonas. Olha o versículo 1, irmãos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Mitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Olha só, irmãos. No versículo 3: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Deu desespero no homem. Quando falou para ele que era para ir em Nínive, irmão, deu desespero. E esse desespero no homem e na mulher é normal isso aí. Amém? Vocês não vão pensar, irmãos, que não dá no pastor, na coisa, né? Às vezes você fala assim: você vai pregar em tal lugar. Irmãos, você também, se você vai, aquele que tem o temor de Deus, você vai pensativo. Deus, eu quero ir lá, mas eu quero que o Senhor me use, né? Eu quero que Deus faça isso, faça aquilo. Então você já vai pensativo. O que você vai fazer? Você vai consagrar, você vai orar, você vai jejuar, você vai falar: Deus, eu preciso me preparar, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Então você começa a se preparar para que Deus possa te usar. Amém? Então Jonas, ele achava assim, por ele ser muito jovem ainda, ser aquele rapaz ainda que está experimentando as coisas, ele falou assim: eu vou recusar, porque para mim não, para mim essa cidade é muito difícil. Mas se Deus está falando, Deus está mandando, irmãos, nós temos que encorajar e falar assim: nós vamos à luta. Mas não foi isso que ele pensava. De repente ele olha, ele vê aquele comentário: todo mundo que vai para lá morre, os pregadores que foram para lá, irmãos, era colocado em estacas,
pregadores que chegavam em Nínive. Então a fama era muito grande para chegar até Nínive. Ele olhava e falava assim: não, essa missão não é para mim. Ele tentou se escapar, irmãos. Ele falou assim: eu vou fugir para Tarsis, porque lá em Tarsis ninguém vai me achar. Era um lugar, irmãos, muito longe. Era um lugar ao contrário de Nínive, né? Muito longe. Ele falou assim: vou para lá, porque lá eu escapo, eu não quero mais saber. Mas nós não conseguimos escapar de Deus, irmãos. Nós podemos entrar onde for, nós podemos fugir para outra cidade longe, e nós não vamos escapar de Deus. Se Deus tem uma missão com você, Deus vai te usar. Fuja você, não fuja você, você corre ou não corre, Deus vai te pegar. Amém? Glória a Deus. De repente você olha e fala assim: mas eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, um momento difícil, né, irmãos? Mas eu não quero enfrentar isso não, né, irmãos? Mas Deus, Ele conhece nosso coração, né, irmãos? Eu acredito, irmãos, que em 2018, quando eu fui cometido pelo câncer, acho que Deus olhou e falou assim: aquele rapaz aí, se ele continuar bem de saúde, ele não vai mais fazer mais a minha obra. Eu vou dar um jeitinho nele, vou dar uma luta para ele, né, irmãos? E Deus mandou a luta e foi forte, né, irmão? Foi forte mesmo. Ele só não desanimou porque tinha muita gente orando por a gente, né? Tinha mais de 1000 pessoas orando, pedindo a Deus para que Deus nos desse essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje. Então, por isso que eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Deus me colocou aqui hoje. Amém? Então, quando você olha e você está passando luta, e você já fala assim: Senhor, muito obrigado por essa luta, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Amém? E você não vai pensar, não, irmãos, porque tem pessoas que pensam assim: não, mas eu já estou de idade. Não, Deus não vai me usar mais do que você que pensa. É nessa idade que Deus está te pegando agora, é nessa idade que Deus vai te usar. Amém? O jovem pensa: não, mas ainda estou muito novo, pastor, não quero me dedicar, mas eu quero falar para você que Deus que está preparando você para você assumir uma grande responsabilidade. Amém? Uma grande responsabilidade. De repente você olha e você vê esse jovem, né, querendo fugir, Jonas querendo fugir da responsabilidade, mas na verdade, irmãos, ele não estava com medo que ele ia encontrar, ele estava com medo do que ele ia fazer, se ele ia fazer certo ou errado. Amém? Porque a preocupação nossa do pregador é aquela preocupação se ele vai, o que ele vai dizer, porque nós, quando nós pregamos, irmãos, nós temos que ouvir o que nós falamos. Amém? Quem ouve o que você fala? Quem tem esse hábito de ouvir, irmãos? Pouca gente, né, que ouve, né? Mas nós temos que ouvir aquilo que nós falamos, para que nós não possamos pregar coisas, né, irmãos, que vai aborrecer o coração de vocês, né? Em vez de alegrar, você sair daqui feliz, você vai sair daqui triste, querendo abandonar a igreja, né, irmãos? Não, se alegre o seu coração, fala assim: Senhor, eu quero me alegrar no coração, eu quero sair daqui motivado, para mim sair daqui e sair pregar numa cidade onde eu não conheço, pregar, Senhor Deus, na favela, pregar, Senhor Deus, na cidade, pregar em qualquer lugar que o Senhor me mandar, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer a sua vontade. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Grande Deus, mano, irmãos. Então, de repente, o rapaz ele entra em pânico, irmãos. Ele fala assim: não, esse negócio não é para mim, pregar o evangelho não é para mim, né? Ao versículo 4, irmãos. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio que estava para se quebrar-se, né? Esse é um momento difícil, né, irmãos? A gente começa a notar, né, irmãos? Me diga, pastor, vai lá, pastor, eles falam o pessoal lá que não fazer reunião agora, não. Convidei eles para ficar no culto. Amém? Deixa para fazer a reunião depois, né? Por o culto, irmão, tá bom? A gente convida o povo para ouvir a mensagem, né, irmãos? Vamos fazer reunião, né? Então, irmãos, esse jovem, ele está
Senhor, ele estava desesperado pedindo a Deus para que Deus venha, né, usar ele também. Mas aquele momento da vida dele era um momento difícil. E nós entendemos, irmãos, que esse momento todo mundo passa, amém? Todo mundo passa, todo mundo entende que é um momento difícil na nossa vida. Mas a fúria vem, irmãos, de uma maneira tremenda, amém? Sobre a vida deles ali dentro daquele barco. Todo mundo começa, irmãos, a entender que aquilo ali, irmãos, veio tipo uma maldição. Mas Jonas, irmãos, ele sabia, irmãos, que era um momento de decisão na vida dele. Muitas vezes não entendemos esse momento de decisão na vida nossa. Não entendemos que Deus ele tem um projeto, irmãos, para avançar sobre a nossa vida e não podemos correr, não podemos se desviar para lado nenhum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Deus é poderoso. Quando de repente o barco, irmãos, começa a se mover de uma maneira diferente, e nós começamos a entender, irmãos, que a situação vai ficando difícil. Tudo por quê? Porque eu não quero fazer, eu acho que não é momento. De repente você começa a entender que os momentos, irmãos, é agora, nesse momento. Deus quer falar contigo nesse momento. Deus quer fazer a obra na sua vida. Glória a Deus. Por isso que eu sou meio assim exigente, né, irmãos? Eu não gosto, quando eu estou pregando, eu não gosto que ninguém fique andando dentro da igreja. Eu gosto que o pessoal fique ouvindo, porque a gente se prepara, a gente jejua, né? Para chegar esse momento, por isso tem aquela movimentação, né? Eu sei que tem jovem aqui que nem vai vir mais no meu culto, né? Parece que não vem, né, irmãos? Que vem para ouvir a palavra de Deus, amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Porque hoje a palavra é direcionada para o jovem, ele tem que aprender, né, irmãos? Amém? Somos jovens, não somos? Somos jovens, temos que aprender a palavra de Deus. Começou tudo, irmãos. A luta começou no momento que ele entra dentro daquele barco. Olha só, o versículo 6. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca ao teu Deus. Talvez assim Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Então o povo estava preocupado, irmãos, que estava ali perecendo. E eles sabiam, irmãos, que alguma coisa estava errada. Você sabe, irmãos, que na nossa vida também a gente sabe que tem alguma coisa errada, que alguma coisa está acontecendo, e nós falamos assim, nós precisamos arrumar a situação, né? Da vez tem que renunciar a alguma coisa, e começamos a renunciar, para que nós venha ser bem sucedido. Esse momento de Jonas tinha que ser, irmãos, bem sucedido, não podia ter erro. O erro não poderia acontecer, porque era uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Eles precisavam ter uma certeza do que estavam fazendo, amém? Eu não tinha, irmãos, esse conselho que nós temos, nós obreiros que nós temos aqui, para ouvir a palavra, né, irmãos, para aconselhar ele, para falar. Não, ele tinha que tomar as decisões sozinho. Isso, irmãos, fez com que pesasse mais. Hoje, quando nós vamos pregar, né, não tem os pastores que estão orando por nós, tem o círculo de oração que está orando por nós, aquelas barreiras vão sendo quebradas, os demônios vão caindo por terra, né? E você começa a olhar assim, começa a falar assim: está cheio de demônio, mas Jesus Cristo está aqui neste lugar. Glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus. Santo Deus maravilhoso. E o processo continua, irmãos. No versículo 8 diz assim: então disse: declara-nos agora, por que razão sobreveste mal? Ou que ocupação é
começaram a questionar que ocupação tua. E começaram a pegar firme. De repente é necessário, irmãos, muitas vezes as pessoas cobrar da gente. É necessário corrigir para que nós venhamos mudar, para a gente venha se moldar. Eu no começo, quando eu comecei o evangelho, mas eu peguei um pastor muito rígido. Aquele pastor que cobrava duramente de nós. E aquilo ali me ajudou muito, porque na hora eu ficava bravo, mas depois eu via que eu tinha que corrigir aquilo ali, porque um dia Deus estava me preparando, irmãos, para que um dia eu estivesse na frente de um trabalho que nem esse. Então isso é muito bom. De repente hoje você está aqui, você está sendo cobrado, mas eu quero falar para você, porque Deus tem um plano na sua vida. Então aproveite esse momento que Deus tem com você e começa dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comece se declarando para o Senhor, pedindo ao Senhor, falando com o Senhor, mudança de vida, e Deus vai mudar a sua vida. Deus já mudou a minha e continua mudando, e Deus vai moldando, Deus vai falando contigo, Deus vai te preparando. Não desanime, não. Continue louvando, continue falando para Deus. Deus, eu vou continuar na sexta-feira. Eu estou fumando, eu vou parar de fumar. Deus, eu estou bebendo, eu vou parar de beber. Deus, eu estou na prostituição, eu vou parar de ir na prostituição. Mas eu quero ficar firme na tua presença. Grande Deus. Deus quer nós, irmãos, mas Ele precisa preparar. Tem pessoas que querem entrar na guerra, irmãos, mas não querem se preparar. Pastor, eu quero pregar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas quando chama para orar, irmãos, não vem para orar. Quando chama para jejuar, não vem para jejuar. Vamos fazer uma campanha no monte, não quer fazer porque o monte lá é cheio de pernilongo. Vamos fazer isso. Depois a pessoa fala assim, mas por que Deus não me usa? Eu quero falar para Deus te usar. Você tem que ter renúncia, você tem que mudar. Aí você olha para Jonas e fala assim, pastor, mas Jonas não estava preparado. Mas eu acredito que espiritualmente ele estava preparado. Mas quando ele olhava para o perigo, ele falava assim, esse perigo não é para mim. E nós, como nós, irmãos, nós temos esse hábito de falar para nós mesmos que isso não é para nós. Mas quando você olha e você começa a enfrentar, você vai ver que Deus começa a te usar. Da maneira dele, mas Deus vai te usar. Deus usa criança, Deus usa jovem, amém? Deus usa